Olá, sejam bem-vindos novamente. Como prometido, hoje nós vamos falar sobre uma outra protagonista. Essa dá para virada, hein? Nós vamos falar hoje sobre Madame Bovary, sobre Emma Bovary e quero agradecer muito a todos vocês que estão nos prestigiando nesse projeto. Bom, desde já, recados de sempre. Inscreva-se no canal, ative o sininho para as notificações, curte o vídeo, deixa seu comentário se você já leu o livro, se você já viu o filme e também siga-nos no Instagram, Verso em Prosa Literatura. Esse é o Verso em Prosa, é um prazer receber vocês aqui. Bom, então, para contar a história de Madame Bovary, vamos começar falando sobre o autor, Gustave Flaubert. Esse francês, nascido em 1821, se encantou pelo realismo, um movimento literário que passou a falar a respeito do cotidiano das pessoas. É um tipo de romance também, pode ser ter esse viés de romance, como no caso da obra que a gente vai conversar agora. E o Flaubert, ele teve acesso a uma educação bastante interessante porque o pai dele era médico no interior da França. Já na juventude, na escola, o Flaubert se interessou por literatura, esteve envolvido em grupos de teatro e então, quando ele tinha 20 anos, ele vai para Paris estudar direito. Ora, o Flaubert desiste do direito e retoma o seu amor pela literatura. Ele volta para o interior quando tinha 22 anos, em função de uma doença que o acometeu, e pouco depois o pai morre, a irmã morre, e ele se mantém no interior, em companhia de sua mãe e de sua sobrinha. Flaubert nunca se casou, gente, e ele se dedicou à sua grande obra, Madame Bovary, pelo período de 5 anos. Madame Bovary foi lançada em 1856 e traz como protagonista Emma Bovary. O cotidiano, o tédio, são os elementos colhidos do realismo que fazem com que Madame Bovary seja considerada a grande obra-prima de Flaubert. Ele teve influências de autores também do realismo e que são bastante importantes na literatura mundial. Ele foi influenciado pelo Stendhal, pelo Balzac, e solidificou o realismo no contexto francês do século XIX. Bom, o lançamento de Madame Bovary, essa grande obra-prima, considerada inclusive um dos expoentes do realismo, não veio desacompanhada de algum burburinho. A obra, assim que lançada, foi suspensa. Ela teve sua publicação suspensa, sua comercialização suspensa, foi proibida porque foi considerada imoral. E então Flaubert foi processado, inclusive, porque queriam saber quem que era essa protagonista, que assunto era esse. Bom, daqui a pouco vocês vão saber um pouquinho mais, mas vou adiantar. Falava-se de adultério. E ora, falar sobre adultério de uma mulher naquele período deu o que falar. Flaubert foi processado e então em 1857 é que ele recebeu a sentença inocentando quanto à acusação de imoralidade, mas ele foi inocentado pelos tribunais, dizem os críticos, mas continuou sendo condenado pelos autores. Continuou sendo condenado por aqueles puritanos, pela sociedade que acreditava que aquele livro realmente não merecia todo esse crédito e que tratava de um assunto que deveria ser proibido. Bom, Flaubert não ficou apenas com Madame Bovary, ele lançou também
pelo menos outros 2 livros que são interessantes: A Educação Sentimental, em 1869, e Uma Reunião de Contos, em 1877, sob o título Três Contos. Flaubert morreu em 1880 e então traz para a gente esse grande marco do realismo europeu, sobretudo dentro do contexto francês. Bom, o Flaubert, ele escreveu dentro de um contexto histórico e que é muito importante para entender o porquê dessa temática, é muito importante para entender o porquê da obra e sua importância. Para falar um pouco mais sobre esse contexto histórico de produção da obra e também da vida do autor, nós vamos contar agora com as contribuições da minha amiga Raquel. Pessoal, no vídeo passado, nós falamos um pouco da Inglaterra. Hoje, nós vamos nos enveredar do que estava acontecendo na França. Primeiro, eu quero destacar o seguinte: em relação ao contexto da produção literária, a obra de Flaubert marca a inauguração do realismo, gênero literário que sucede o romantismo. Nesse sentido, além de Madame Bovary, destaca-se nesse momento de transição outros grandes clássicos da literatura francesa, como bem destacou a Bárbara, O Vermelho e o Negro, de Stendhal. A inauguração do realismo é privilegiada em autores franceses, muito embora o gênero rapidamente se espalharia no mundo ocidental, chegando e marcando profundamente a leitura brasileira, cujo o maior exemplo é Machado de Assis. As razões de predominância francesa no realismo explica-se pelo contexto histórico. Ora, Paris era o centro de uma sociedade em intensa e velocidade de transformação. No campo político, a alta burguesia, responsável por abalar as bases do antigo regime, já se inseria na elite. E, nesse sentido, repetia os padrões tão fortemente combatidos na Revolução Francesa. É nesse sentido que o realismo apresenta essa desilusão. A burguesia, outrora vista como catalisadora de revoluções, agora era parte do poder e valia-se dele para impor mecanismos de dominação às classes menos favorecidas. De fato, Flaubert, que pertencia a essa mesma classe, refletia sobre a contraditória vida de aparência da sociedade francesa, que, embora fosse a sociedade a ser imitada pelos demais países ocidentais, demonstrava ao observador mais atento, valores morais repletos de hipocrisia. E para atingir este fim, Flaubert utiliza da precisão vocabular, le mot juste. É notório que o autor reflete sobre a escolha de palavras para tornar seu texto profundo, intrigante e, principalmente, dotado de uma realidade capaz de chocar essa sociedade que ele tanto critica. Vale destacar que Flaubert demorou 5 anos para a elaboração da obra Madame Bovary. E engraçado que eu quero trazer agora uma questão muito importante sobre esse realismo aqui para a nossa sociedade. A obra, ela contribui, Madame Bovary, ela contribui para as reflexões feitas sobre a sociedade brasileira. E aí, Sérgio Buarque de Holanda, que retrata muito bem o que aconteceu no Brasil, ele vai falar um pouco sobre esse beauvoirismo. E aí eu queria ler um pedacinho do texto, Brasil, uma biografia, da Lilia Schwartz, acho que é assim que pronuncia, E aí
Peço até desculpas, viu, pessoal? Mas depois a gente vai pedir umas dicas para a Bárbara de como pronuncia, né, esses nomes em alemão. Então, o que ela vai trazer no nosso texto? Olha só, sobre o bovarismo, né? O imprevisto, o que pode acontecer amanhã ou depois. Quem sabe se a sorte grande ou um tesouro descoberto no quintal? É essa mania nacional de procurar pelo milagre do dia, pelo imprevisto salvador, que o historiador Sérgio Buarque de Holanda, em seu clássico livro Raízes do Brasil, de 1936, chama de bovarismo. Aliás, a palavra foi usada também pelo literário carioca, que a partir do mesmo conceito desfaz de nosso vício de estrangeirismo e de tudo copiar como se fosse matéria-prima nossa. Já Buarque de Holanda afirma que o conceito se refere a um invencível desencanto em face das nossas condições reais. Que é a nossa ideia, né, pessoal, de sempre esperar acontecer. O Brasil, o país do futuro. E aí a gente se insere nesse contexto de sempre esperar acontecer algo. Enfim, este é nosso contexto histórico de todas essas críticas que vão sendo, né, discutidas e elencadas, né, através do Madame Bovary, dessas reflexões que nós conseguimos destacar. Vou passar agora a palavra para Flávia, que vai contar um pouquinho desses personagens descritos nessa obra, né, que tanto encanta até hoje. Bom, vamos fazer então um passeio por esses personagens, começando pela nossa protagonista, a Emma Bovary, que tem duas fases muito interessantes na história. A primeira, uma jovem alegre, muito sonhadora, uma romântica incurável, que buscava esse romance e essas aventuras através dos livros que lia. Ela foi criada no campo, mas tinha uma educação aristocrata da época. Ela passou a sua juventude num convento e lá teve uma educação que foi considerada uma menina muito inteligente. Tocava piano, fazia tecelagem e outros trabalhos, dançava muito bem. E depois dessa fase veio uma segunda fase, que foi após o casamento de uma personagem, uma mulher geniosa, frustrada e constantemente insatisfeita com a vida que tinha. Ela tinha sede pelos romances e aventuras que buscava nos livros e se via totalmente frustrada pela vida que tinha de casada. Ainda nessa fase, ela se mostrou uma mãe muito indiferente e desinteressada, ao mesmo tempo que era extremamente calorosa com os casos extraconjugais que mantinha. Esse calor todo, inclusive, trouxe problemas financeiros, uma vez que ela se tornou uma mulher compulsiva por compras. Em vários momentos a gente consegue perceber que Madame Bovary era uma pessoa inconstante emocionalmente, pois passa por episódios de depressão, de tonturas, de desmaios, e estava constantemente insatisfeita com a vida. A vida é essa que dividiu com Carlos Bovary, que é o nosso antagonista, marido de Emma. É um médico que teve a sua infância influenciada, mimada e direcionada pela mãe, e tinha uma tendência a ser mais apático, mais passivo. Essa tendência, inclusive, foi mostrada no início do livro, com o início da sua carreira como médico. Ele era tão acomodado com a vida, e isso era tão interessante para a época, que no primeiro casamento, a mulher comandava ele e ele não se opunha em relação a isso. É engraçado que no segundo casamento ele é inclusive muito inocente e, confesso, um pouco ingênuo em relação às insatisfações da Emma Bovary, as insatisfações que eram tão nítidas em relação ao casamento. Ele fazia um papel, uma ideia de que Emma era uma mulher
romântica e idealizada, e ele se mostrava, ao mesmo tempo, um homem nada viril. A filha desse casal, Bertha Bovary, aparentemente é uma personagem secundária, mas que, conforme a trama vai acontecendo, ela ganha uma certa importância, porque conecta algumas consequências em relação à nossa protagonista, que eu não posso falar muito para não dar um spoiler. O pai de Carlos, o Carlos Diniz Bartolomeu Bovary, era um homem simpático, falante, interessante, boêmio, mas um tanto descuidado quanto às suas responsabilidades conjugais e familiares. Ele estava mais preocupado em mostrar que tinha uma vida confortável financeiramente do que efetivamente trabalhar para ter essa vida. E aí, em contrapartida, para segurar tudo isso, a gente tem a mãe do Carlos Bovary, a senhora Bovary, que foi descrita no início da trama como uma jovem doce e, após se casar, trouxe uma imagem amarga, super protetora com o filho, extremamente econômica e com uma religiosidade um pouquinho restritiva em relação à vida que a família levava. Estava constantemente mal-humorada, nervosa e resmungando, e era extremamente tradicional e preocupada com os padrões da sociedade, os padrões comportamentais. Com a apatia do marido, ela teve que se posicionar de uma maneira mais firme, assumindo a direção da casa, o que intensificou a sua superproteção e o seu controle sobre a vida do filho. Esse controle, inclusive, fez o filho ter o primeiro casamento com a senhora Heloise Dibic, que foi a primeira esposa do Carlos. É uma viúva de oficial de justiça de 45 anos, então mais velha que Carlos, e que serviu para manter um certo status e justamente o padrão que a família se preocupava em passar. Essa senhora Heloise, ela estava falida e conseguiu esconder isso de todo mundo. A gente só consegue descobrir isso depois da morte dela. Inclusive, era extremamente ciumenta, possessiva, insegura, o que fez ela proibiu Carlos de ir visitar o pai de Emma, o que foi através dessas visitas que conheceu no Bovary. O pai de Emma, o Theodore, é um homem do campo, um lavador abaçado que tinha pouca facilidade com os negócios em relação à tecnologia. Ele quebrou a perna e nesse acidente foi Carlos, o médico, que fez o tratamento e foi até ele para poder acompanhar esse processo de cura, né, de melhora da perna. Foi nessa situação, então, que ele conheceu a Emma e o pai da Emma, o Theodore, muito espirituoso, percebeu a oportunidade de se livrar ali da filha sem precisar de lançar mão de um dote muito alto, né? Em função do Carlos já ser viúvo e enfim, ser mais fácil esse processo. Inclusive, a gente consegue ver a apatia e a passividade do Carlos, porque foi o próprio pai de Emma que deu aquele empurrãozinho certo mesmo, aquele que fez o casamento acontecer. É importante também eu destacar os dois amantes de Emma, o perfil desses amantes. Leon, que era um jovem bonito, esperto, inteligente e estudante de direito, mostrou também duas fases interessantes. No primeiro momento, era um homem romântico, puro, que nutre um amor secreto pela Emma. E num segundo momento, num outro reencontro, ele já um homem mais maduro, decide, inclusive, não deixar essa oportunidade de viver esse grande amor passar. Temos também o Rodolphe, que é um exímio sedutor, um mulherengo, de bom porte, boa aparência, que sabe muito bem cativar as mulheres através das palavras, tem uma mente bem criativa e com isso consegue seduzir Emma Bovary e torna ela um objeto de prazer. E acostumado com muitos objetos de prazer, quando se cansa, Rodolphe simplesmente os descarta, que foi o que aconteceu com a Emma, né? Quando ele se cansa, ele simplesmente descartou. Existem duas personagens também que são
legais, interessantes de serem citadas são as duas criadas da família Bovary, do Carlos e da Emma. A primeira, Anastácia, é uma criada submissa, prestativa, mas que criou certo aborrecimento ali com a Emma Bovary, que na primeira oportunidade conseguiu demiti-la. E no lugar dessa criada entrou a Felicidade. A Felicidade é o nome da outra criada, escolha da Emma, que já era mais jovem, mais divertida, e enquanto imatura, e a gente consegue perceber a metáfora, né, que esse nome dessa criada traz para a história, percebendo qual que era o anseio da Emma nessa fase, né, buscava felicidade. E outros 3 personagens, de uma maneira geral, que eram os comerciantes, que são importantes para a trama. O primeiro, o Sr. Omais, que era o farmacêutico, bem interesseiro, dissimulado, que inicia ali uma amizade com a família, mas que, na verdade, só quer se aproveitar da presença do Carlos Bovary, que é médico, e que conseguia fomentar e alimentar ali o seu comércio, já que era farmacêutico. A amizade é tão de interesse que, mais tarde, quando a família Bovary passa por sérios problemas financeiros, ele logo dá um jeito de se afastar. Tinha também o funcionário desse senhor, que era o Justino, que era tratado com pouca cortesia, consideração pelo farmacêutico, e que durante boa parte da trama parece um personagem secundário, assim, passa despercebido, mas em certa altura, com algum acontecimento, ele surpreende ao deixar transparecer um sentimento indevido lá pela senhora Bovary, pela Emma. E, por último, não menos importante, vou gastar aqui o francês agora que eu não tenho, o senhor Leroux, que é um comerciante de artigos antigos e agiota. Ele é um ambicioso, aproveitador, muito bem articulado, percebe ali na Emma a sua compulsividade por compras, né? E se aproveita disso, influenciando para manter esse instinto consumista descabido, que no final das contas leva a família a problemas financeiros mais sérios, como eu havia dito antes. Agora a gente vai entender um pouquinho sobre a história, né? Como que se comportam esses personagens. E eu passo a palavra para o nosso amigo Eduardo. Mais uma vez, sejam bem-vindos aí, dando continuidade à apresentação dessa grande obra da literatura universal, que é Madame Bovary. Eu vou falar um pouco para vocês sobre o enredo, né? E, em certa medida, eu vou recuperar algumas informações que já foram apresentadas anteriormente aí na apresentação dos personagens. Mas, como se trata de uma obra clássica da literatura, eu acho que a grande pergunta é por que a gente ainda lê Madame Bovary? Por que essa obra ainda é tão intrigante? Por que ela é tão interessante? Por que ela é tão atual para os nossos dias? Pensando sobre isso, me veio a seguinte pergunta: o que deseja uma mulher? Estou aqui no meio de 3, né? O que deseja uma mulher é uma pergunta muito difícil de ser respondida. E eu acho que Madame Bovary ela ilustra de forma muito precisa essa condição da existência feminina. Eu acho que as mulheres, e assim, né, de modo geral, e principalmente nesse contexto de Emma Bovary, o que ela deseja muitas vezes foi imposto por aquela sociedade, e aí essa personagem é representada por essa angústia, por essa melancolia, por esse desejo de liberdade, como já foi comentado aí anteriormente pela apresentação dos personagens. Então, o que deseja Emma Bovary?
A história dessa obra, né, desse romance, ele nos coloca em cena numa narrativa que começa com a descrição do Charles Bovary, né, o marido da Emma, mas o Charles, como já foi comentado, é uma figura um pouco sem graça, sem sal, né? É um sujeito um pouco simplório, medíocre, e essa mediocridade ela vem sendo reiterada ao longo da narrativa. O Charles, ele foi casado com uma mulher relativamente possessiva, mas uma coisa interessante da gente tentar observar dentro dessa narrativa, dentro do enredo, também para poder organizar as possíveis interpretações, são esses lugares, né? Da primeira esposa, da mãe do Charles, da própria Emma, da Berthe, né? Das empregadas ali. Qual que é esse lugar delegado ao feminino? Como eu falei para vocês, o que deseja uma mulher, de certa forma, naquele contexto dessa sociedade, representado por essas figuras nucleares femininas, e o que deseja um homem, sendo representado pelas figuras masculinas, como Charles, como o pai, como o Leon, como o Rodolfo, e como o agiota lá, que tenta levar vantagem sobre a Emma. Esses lugares do masculino e do feminino vão gerar essa certa insatisfação por parte da nossa protagonista. Ela não se reconhece nesses lugares, né? A Emma, ela durante a sua juventude, ela estudou num colégio de freiras. Nesse colégio, ela desenvolve uma grande paixão pela leitura, né? A Emma, ela lê e lê compulsivamente, e essa característica ela é reiterada ao longo da obra, porque a leitura seria também essa forma de liberdade, né? Só que a leitura não é bastante, não basta apenas o prazer estético da leitura, da imaginação. Emma futuramente vai buscar outras formas de existência, digamos assim, de sanar essa angústia, de sanar essa falta que nem ela mesma sabe o que é, né? Que será por meio do adultério. Spoiler. Né? Então, Emma, ela vai buscar no adultério isso que lhe falta, né? Então, o Charles, que foi casado, se torna viúvo, né? Ele se apaixona por Emma a partir do momento que ele vai visitar o pai da Emma, que está doente. Logo depois, após o falecimento da primeira esposa, ele vai oficializar esse relacionamento, ele se casa com a Emma se sente inicialmente feliz com o casamento, ela acha que no casamento ela vai ter uma nova perspectiva de vida, ser uma esposa, que vai ser um casamento com muita paixão, com muito amor, né? Que ela vai ter uma vida que ela idealizava a partir das leituras que ela realizava, que ela foi realizando ao longo da sua vida. Só que com o tempo a Emma ela se encontra frustrada, né? Ela se encontra descontente com esse lugar do matrimônio, porque ela olha para o seu marido e ela não sente admiração, né? Ela não sente nessa nova fase, digamos assim, tudo aquilo que ela aspirava. E para a gente poder ter uma noção, eu separei, pegando aí o mote pela Raquel, eu separei um trecho para que a gente possa ter essa noção do frustramento, da frustração da Emma, que se encontra na página 51 do livro Madame Bovary, da editora Abril, que diz assim: antes de casar, ela julgara ter amor. Mas como a felicidade que deveria ter resultado daquele amor não viera, ela deveria ter se enganado, pensava. E Emma procurava saber o que entendia exatamente na vida pelas palavras felicidade, paixão, embriaguez, que lhe haviam parecido tão bela nos livros. Então, observa que o que deseja uma mulher, aparentemente o que Emma deseja é aquilo que ela lia nas histórias. E como isso não acontece, né, aí se reforça dentro da narrativa a frustração de Emma. Emma, então, depois de casada, eles vão numa festa
na casa lá de um aristocrata, né? Acho que é um marquês, vai na casa de um marquês, ela fica totalmente fascinada por aquele universo e ela começa a sentir essa angústia, ela começa a se sentir agoniada porque a vida dela não é aquilo e ela deseja aquilo, né? E esse é o momento então que Emma então, pessoal, quando a Emma ela vai na casa desse aristocrata, né, desse marquês ali, que ela fica totalmente fascinada por aquele universo, ela começa a se sentir desiludida, frustrada, entediada com essa vida de casada e ela começa a almejar essa outra realidade. Logo após isso, né, e aí nós temos a primeira parte, evidentemente todos esses elementos compõem a primeira parte do livro, né, que é dividida em 3, Emma engravida. Então, agora é uma nova fase. A gravidez, se tornar mãe, talvez seja essa possibilidade da Emma se sentir viva, né? Seria algo almejado. Todas as mulheres, o ideal que se tem de mulher é ser mãe. Só que Emma é uma figura muito interessante, porque, por exemplo, na página 83, ela diz assim: tinha vontade, pelo menos o narrador, né? O narrador que vai fazendo esse desenho psicológico dos personagens, diz assim sobre Emma: tinha vontade de fazer viagens ou de voltar a viver em seu convento. Desejava ao mesmo tempo morrer e morar em Paris. Então, observe como é que a personalidade de Emma vai nesses extremos, essa melancolia mesmo, né? Eu não sei ao certo o que ela quer. Ela quer viajar, ser livre, mas ela quer voltar para o convento, que é um lugar de enclausuramento, né? É um lugar de sacralidade, mas ela quer ao mesmo tempo viver uma vida de paixão, né? De luxúria. Ela quer morrer, mas ela quer morar em Paris, né? Quer ter acesso lá àquele universo ali da cidade grande. Então, quando Emma engravida, o Charles, então, ele se muda, né, para uma cidade mais provinciana, mais ao interior, e ali a Emma, e juntamente com o seu esposo, passa a conhecer outras figuras que foram apresentadas aí, os personagens. Entre essas figuras aparece a figura de Leon e a figura do Rodolfo, né? Do Rodolfo para nós brasileiros, né? Vamos aportuguesar para facilitar um pouco o nosso lado, o Léo e o Rodolfo, né? Essas duas figuras masculinas serão personagens centrais como aqueles que podem proporcionar aquilo que falta a Emma. É uma coisa muito interessante nessa obra, como que a nossa protagonista ela busca sempre nas figuras masculinas aquilo que lhe falta, né? Ela procura no casamento com Charles, ela busca no adultério com essas outras duas pessoas, né? Isso que lhe falta. A figura do Leon seria uma figura mais intelectual, afinal de contas, ele é apaixonado por leitura. E ela reconhece, ela se identifica com a personalidade desse rapaz, né? E, por outro lado, o Rodolfo. O Rodolfo já é mais da ação, é um galanteador, é um Dom Juan, né? E ali ela encontra aquele fogo que ela busca, seu casamento morno, seu casamento sem graça, né? Na figura desse outro. Ela é desiludida por ele, spoiler novamente, né? Abandonada por ele, ela fica muito triste, ela fica doente, ela quase morre por causa disso, mas ela dá a volta por cima. Né? Ela dá a volta por cima. E, novamente, a busca de Emma por essas aventuras, digamos assim, é por causa de um certo, não diria nem desprezo. Ela não sente admiração por Charles. Né? O Charles não é aquele ideal do homem que ela esperava. É uma figura muito passiva, muito medíocre. Então, esses outros representam esse ideal, esse desejo dela. Passado algum tempo, Emma se encontra novamente com Leon, mas agora Emma parece ser dona de si, afinal de contas, agora ela que vai ditar as regras desse relacionamento. Ela passa a mentir e a se encontrar regularmente com Leon na cidade grande, né?
e ela passa a ter um comportamento, já tinha anteriormente, e agora isso parece reforçado, esse comportamento perdulário, né? Ela começa a gastar muito, comprar para satisfazer, para agradar ali o amante, né? E aí aparece a figura também do agiota, que de certa forma é alguém que também vai explorar essa figura feminina, né? E a dívida só vai aumentando e Emma então vai gastando todas as riquezas da família, né? Então é uma bola de neve na qual ela vai entrando e aí vai gerando angústia, vai gerando essa tensão e aí a gente vai ver como é que se desenrola essa história até o final. Mas uma coisa muito interessante que eu gostaria de reiterar com vocês é como que essa obra é atual, não pelo enredo em si, porque o enredo é muito simples, é uma mulher que trai, né? O adultério e o engraçado da questão do clássico é como que a temática do adultério ela é reiterada dentro da literatura e como que as personagens femininas suplantam os personagens masculinos pela complexidade dos seus sentimentos, da sua própria existência. Uma coisa muito interessante no contraste entre Emma e o Charles é como que o Charles ele está muito tranquilo no lugar que ele cabe, né? Parece que o lugar do masculino é um lugar de uma certa plenitude. Eu já estou casado, eu já sou marido, eu já sou pai. Já o lugar do feminino, que para essa sociedade também deveria ser bem rígido, fixo, né? É a mãe, a esposa, dentro da casa ela quem manda, mas que o Flaubert coloca em cena uma mãe, dona de casa, né? Esposa ali, que está insatisfeita com isso, que não se reconhece nesse lugar, que não se reconhece nesse espaço. Então, por isso é importante ainda hoje ler os clássicos. Como que nós reconhecemos não o enredo, porque o enredo ele é pueril, mas como nós nos reconhecemos nos personagens, né? Eu falei inicialmente o que deseja uma mulher, afinal de contas é uma protagonista, mas a grande pergunta é o que deseja todos nós, né? O que nós desejamos de fato? Essas buscas incessantes. Por isso, eu te aconselho, né, a ler Madame de Bovary, um clássico da literatura universal, meu povo, né? Um clássico da literatura universal, e nós recuperamos essa intertextualidade em inúmeras outras obras. Inclusive, eu gostaria que você deixasse aqui o comentário sobre a temática do adultério, quais outras obras da literatura você reconhece essa temática, figuras femininas semelhantes a Emma Bovary, né? Também não deixe de se inscrever no nosso canal, deixar o seu like, ativar o sininho para você também receber aí os comunicados dos vídeos, né? Também nos siga no Instagram, com muitas postagens, produções, curiosidades, né? Conhecer um pouquinho mais sobre nós. Então, por hoje é isso. Eu agradeço a presença de todos vocês. Um grande abraço, um grande beijo para as minhas colegas, amigas aí. E até a próxima. Tchau para todos. I imagined that this would be the happiest time in my life. But the calm here in which we live is not what I dreamt of. One after another, the days come. Always the same. Bringing nothing. Is this the will of God? Is my future just a dark corridor with a bolted door at the end?